Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Crianças que jogam até 16 horas de videogames por dia podem estar viciadas e desenvolver comportamento mais agressivo, intolerância e isolamento da sociedade, segundo aponta uma pesquisa da Associação Britânica de Gerenciamento da Raiva. Esse excesso de tempo aos games e à internet pode, inclusive, influenciar negativamente o convívio familiar, prejudicar as habilidades sociais e mesmo provocar uma queda de rendimento escolar, pois essas crianças apresentam falta de concentração e sonolência. Os resultados dessa pesquisa acendem uma luz amarela de advertência aos pais. Afinal, como é possível identificar este vício e mesmo como lidar com ele? Para responder essas e outras perguntas, eu converso com o psicólogo Augusto Amato. Ele é mestre em Psicologia Experimental pela USP e professor universitário. Augusto, obrigado pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Eu que agradeço o convite. Augusto, realmente jogar videogame é algo prejudicial às crianças? Não necessariamente. É uma atividade que vai ser prejudicial a depender do seu uso. De que forma mensurar isso? Se é bom, se é ruim, o tempo que deve ser dispensado ao videogame? A gente precisa olhar para qual é a função do comportamento de jogar. Então, se é um comportamento recreativo, para se divertir, que está dentro de um tempo adequado dentro da rotina de atividades de uma criança, que hoje é uma rotina de múltiplas atividades, se ele entra como dentro de um tempo adequado, então é uma atividade saudável. Agora, se é uma atividade que acaba funcionando como uma esquiva social, onde a criança vai evitar relacionamentos, inclusive muitas vezes o relacionamento familiar, aí a gente já começa a falar em um uso nocivo, um uso prejudicial. Augusto, a gente vê no resultado da pesquisa, da Associação Britânica, a gente vê que pensar que 16 horas à frente da televisão jogando videogame é muito tempo, para uma criança. É muito tempo. Eu costumo dizer que até 1 hora por dia você pode considerar que é um tempo razoável. Agora, mais que isso, eu acho muito tempo despendido numa atividade que é cansativa, né? É uma atividade que exige muito. Então, muitas horas seguidas vai gerar fadiga, cansaço e vai indispor a criança para outras coisas. Realmente, é como a pesquisa disse, se ela ficar tanto tempo na frente do computador ou da televisão jogando videogame, realmente ela vai ficar cansada, vai dar sonolência no dia seguinte, o rendimento escolar vai cair, porque 16 horas por dia jogando videogame, quer dizer, ela não estuda, ela não brinca, ela não tem atividade social, não tem nada, né? Sim, e o jogo ele é criado para dar recompensas para a criança ficar jogando. Então ela vai avançando de fases, ela vai ganhando bônus. Isso prende, isso que prende a atenção da criança. É isso que faz ela ficar ali por tanto tempo. A gente está falando de criança, mas o jovem também permeia nesse universo, né? O jovem também se interessa cada vez mais pelos videogames. Existem muitos casos de jovens que ficam horas a fio na frente da televisão. Sim, crianças, adolescentes, e tem hoje o caso dos adultos casados que gostam do videogame, continuam jogando, reúnem amigos até. Então é uma atividade que não tem idade e que pode ser saudável. É isso que eu ia te perguntar agora. De que formas e quais os aspectos que o videogame ou os jogos eletrônicos podem ser benéficos às pessoas? Então, os jogos em geral, eles trabalham muitas capacidades cognitivas, né? Estimula inclusive a criatividade para resolver problemas, dilemas, de que maneira eu consigo lidar com aquela situação, problema que o jogo me apresenta. Então tem muitos benefícios, desenvolvimento de estratégias, tomada de decisão, são coisas que o jogo estimula. Agora, tem aquela parte dos jogos agressivos, que aí já é um estímulo à agressividade que não é tão interessante. São aqueles jogos que, se deixar, escorre sangue pela televisão. Sim, são jogos muito violentos, né? Alguns de alta destrutividade, de cidades, outros que envolvem assassinatos. Então acabam, de certa forma, incitando um pouco o lado da agressividade. É claro que o videogame ele não vai ser capaz de fazer alguém sair agredindo as pessoas. Mas numa sociedade em que a agressividade é tão frequente como a nossa, assim no nosso cotidiano, no trânsito,
na impaciência com as limitações que a gente enfrenta no nosso cotidiano, o videogame agressivo ele acaba sendo uma maneira de canalizar... Uma válvula de escape? Uma válvula de escape. A gente tem modelos de agressividade, então acaba imitando no jogo de videogame. Então acaba sendo uma maneira de canalizar a raiva pelas frustrações do nosso dia a dia. Mas é bom que te deixe bem claro não generalizar, né, Augusto? Não é porque a criança joga videogame violento ou o adolescente é que ele vai ser um jovem violento. Não, o videogame ele não é capaz, nem o computador não são capazes de produzir uma psicopatologia. Isso tem que ficar muito claro. A psicopatologia ela vai, quer dizer que a doença mental, né, falando para todo mundo entender, ela vai ser desenvolvida por questões genéticas que vão ser desencadeadas por uma história de vida, por uma situação ambiental que favorece. Então o videogame ele vai muitas vezes ser usado de maneira patológica, mas não como gerador, como o incitador, o que vai começar uma doença mental. Augusto, tudo isso que a gente está falando até agora também é válido para a internet. Ou seja, o excesso à internet também é prejudicial porque isola a pessoa, cria um mundo paralelo, né? A pessoa fica num universo virtual e esquece das relações sociais reais. Então, quer dizer, essa realidade, tudo que a gente discutiu até agora também é aplicado para o uso excessivo da internet. Exatamente. A gente está se referindo aqui a objetos tecnológicos, tanto o videogame quanto o computador vão oferecer coisas e por isso a gente passa um tempo grande neles. Então é o equivalente. Às vezes a gente passa muito tempo jogando ou nas redes sociais, que seria um tempo que poderia ser aproveitado com coisas mais úteis, né? Então essa que é a preocupação. Será que eu não estou ultrapassando o limite de tempo e perdendo coisas mais interessantes do que aquilo que eu estou fazendo no computador ou no videogame? Essa é a reflexão que tem que nortear os nossos telespectadores na hora de analisar se está adequado ou não a essa situação. Augusto, vamos falar um pouquinho para os pais. Tá. De que forma que os pais eles podem identificar se as crianças estão tendo que muitas vezes os pais trabalham, as crianças ficam em casa, os jovens ficam em casa sozinhos ou com uma pessoa cuidando e não tem esse olhar de atenção permanente, direto, né, constante o dia todo. Mas de que forma que eles podem perceber que existe esse excesso, tanto do computador quanto do videogame? Eu acho que os pais têm que olhar para o todo, né? Para tudo que a criança faz e qual é o espaço que o videogame ocupa na rotina da criança, ou do jovem ou do adolescente. Depois que ele olhar para essa quantidade, ele tem que ver quais são os efeitos desse jogar. Se a criança fica muito cansada, se ele tem fissura por jogar, se ele está fazendo alguma outra coisa, por exemplo, vai almoçar e fica esperando os minutos para acabar o almoço e voltar a jogar. Ele vive 24 horas e constantemente a favor do videogame, ele só pensa nisso. Pensando nisso, planejando isso, isso tem que ser olhado. Depois você pode me perguntar, como que um pai vai lidar com isso, né? Como que ele vai manejar essa situação? Eu acho que a implicância puramente só implicar não resolve. O castigo, né? Eu vou tirar o videogame, você não vai jogar, isso não resolve então? Principalmente se fica somente na ameaça, né? Se você não parar com isso, eu vou tirar o videogame e isso não acontece. Então assim, parar de implicar puramente e aí colocar o videogame como uma consequência para comportamentos adequados do jovem ou da criança. Então, se estudou, se fez as atividades escolares, se cumpriu suas obrigações, aí disponibilizar um tempo de acesso ao jogo, né? Uma outra alternativa é se aproximar e entender o mundo da criança e por que ela fica nessa atividade. Então, se o pai está preocupado, se a mãe está preocupada, se o cuidador está incomodado com isso, se aproximar, né? De repente até jogar junto. Deixa eu entender por que ele passa tanto tempo nessa atividade. Por que esse fascínio todo, né? Por que aquilo fascina tanto? Por que aquilo é tão atraente, né? Tão prazeroso?
E aí, a partir desse momento, essa aproximação pode ser interessante para a criança passar a fazer outras coisas com esse pai. Augusto, a gente está chegando em época de férias, as crianças saindo das escolas, um tempo de mais lazer para que elas possam, né, aproveitar esse tempo da forma que elas acharem melhor, para se distrair, para se divertir e tudo mais. E nesse período de férias, como que os pais eles podem dosar o tempo de videogame ou de internet? É importante que o pai coloque limites, tantas horas dedicadas à internet, tantas horas dedicadas para tal atividade, ou não, é melhor deixar as crianças à vontade? A criança e o adolescente também, eles precisam de uma estrutura de rotina organizada, né? Quando a criança não tem uma rotina organizada, eu costumo ver que quando os pais colocam uma organização, eles demonstram que eles agradecem de certa forma esse limite, porque eles sentem que eles precisam. Então eu acho que tem que ser sempre uma atividade limitada, mas não só limitar o tempo de jogo sem oferecer alternativas, sem pensar em outras coisas para ocupar o tempo. Porque senão vai proibir, mas a criança não tem o que fazer. Daí cai o tempo ocioso, vai voltar novamente para o computador ou para a internet, ou para o videogame. Sim, tem que propor outras coisas para fazer e limitar esse tempo, sim. Augusto, até um comentário engraçado, né? A gente estava conversando antes de começar o programa, é de que há um tempo atrás as mães e os pais brigavam com as crianças para que elas não ficassem até altas horas da noite na rua, né? Brincando com os amigos. Agora o processo inverteu-se, né? Os pais e as mães, a dificuldade é tirar essas crianças de casa. Porque elas ficam horas e horas a fio na internet e no videogame. E no período de férias isso pode ser um fator complicador ainda mais. Né? As crianças deixarem de ter essa vida social para ficarem ainda mais reclusas dentro do quarto, navegando na internet ou mesmo jogando videogame? Essa sua observação é muito interessante. Eu vejo uma diferença muito grande em poucas gerações, né? Eu mesmo sou de uma em que a liberdade era sair. Era você estar na rua até a hora que você quisesse, numa festa, com seus amigos. E hoje eu vejo que para um adolescente a liberdade é ficar no computador até a hora que quiser. Passar uma noite da sexta para o sábado ou do sábado para o domingo na frente do computador, jogando. E os pais, muitas vezes, erroneamente, preferem isso, porque acham que estar dentro de casa é mais seguro do que estar na rua. Eu estou vigiando meu filho, né? Eu sei onde ele está e não está enfrentando os perigos da rua. Sim, mas às vezes está enfrentando os perigos da internet também dentro de casa. Só que é uma falsa sensação de segurança por ele estar dentro do ambiente de casa. Então, os pais acabam partindo para o mais cômodo, que seria deixar o filho ali, às vezes passando a noite no computador, para não se preocupar, para não acordar durante a noite preocupado com a hora que ele vai chegar, por exemplo. É até engraçado porque a gente vê muitos pais, né, atribuir castigos, né, não ao fato de não sair, né, vou te deixar de castigo e você não sai no final de semana. Isso não acontece muito. O castigo está justamente, eu vou tirar o computador de você ou tirar o videogame. Né, o próprio fator de castigo já está atribuído, né, a esse excesso de uso da internet, do computador, do videogame. Né? É uma mudança cultural. Inclusive, né? dos pais. Inclusive dos pais. É muito importante falar assim para os pais observarem como eles lidam com a tecnologia. Né? Porque hoje a gente tem aquele cenário de uma família inteira que fica com seus computadores e passam muito tempo na frente dos objetos tecnológicos. Então, este pai, essa mãe, eles têm que prestar atenção se eles também não estão sendo um modelo de exagero para a criança. Porque senão eles vão exigir uma coisa que eles mesmos não são capazes de cumprir. Ou mesmo proibir o uso do computador e do videogame e os pais saírem da sala e ficar navegando na internet e deixar de ter o convívio familiar. Tem que analisar os dois lados. Tem que analisar os dois lados. E a gente constata que, culturalmente, já houve uma entrada da tecnologia para a vida de todo mundo. A gente usa para trabalhar, a gente usa para estudar. Hoje a gente tem os cursos virtuais, né, para as pessoas se graduarem, pós-graduarem. A gente usa para começar relacionamentos, a gente usa para manter relacionamentos sociais, inclusive afetivos.
Então é um caminho sem volta. E não é prejudicial, né, Augusto? É só saber usar bem usado. Não, a princípio não otimizar é o tempo. prejudicial. Tem que saber como você utiliza, até qual o limite, né? E é um caminho sem volta. E é interessante observar que nós, psicólogos, a gente ainda não tem como medir os efeitos da entrada da tecnologia para a nossa vida. Ainda é muito cedo. A gente vai ter uma dimensão, talvez daqui a alguns anos, algumas décadas, para ver o impacto dessa mudança para a vida das pessoas, né? Devem surgir novos transtornos, novos problemas de como lidar com isso. E aí a gente vai ter que ir adaptando a nossa maneira de trabalhar tudo isso. Augusto, relacionado aos videogames, em especial os videogames violentos, né? Por que esses jogos, esses games, eles causam tanto atenção e provocam tanta satisfação das crianças e dos jovens? Por que esses jovens procuram justamente esses videogames? Existe algum motivo especial para essa predileção? Como eu comentei com você na entrevista, eu acredito que é uma realidade social e cultural. Isso significa o quê? Que a nossa sociedade é uma sociedade agressiva. E aí as crianças acabam dirigindo os seus comportamentos nessa direção, porque veem isso acontecer. Nossa sociedade é uma sociedade do exagero do consumo de álcool, do consumo de bens materiais, de uma impulsividade muito grande, né? Então a criança acaba crescendo nesse meio, acaba imitando o comportamento e acaba se acostumando com essas atividades mais agressivas. Augusto, tem dois exemplos clássicos, né? Infelizmente clássicos negativos, que é o caso daqueles dois jovens, né, que matou 13 pessoas numa escola em Columbine, nos Estados Unidos, inclusive um professor, e também mais recentemente, no ano passado, aquele jovem na Noruega que invadiu um campo de férias e matou lá 69 pessoas. Nesses dois casos, atribuiu-se muito a questão do acesso a esses jogos violentos, aos games violentos. E diziam que eles passavam horas e horas a fio utilizando esses jogos. Você acha que isso pode estimular realmente um comportamento de agressividade extrema dessa forma ou não? Tem que ponderar-se nesse aspecto do uso do videogame. Esses casos extremos, quando você vai pesquisar a história de vida dessas pessoas, são histórias muito complicadas, né? São pessoas que tiveram um histórico de uma coerção muito grande, de viver em ambientes muito aversivos, de terem sido vítimas de bullying. E o mais interessante, Fábio, é que deram sinais de que alguma coisa estava errada. Ninguém percebia. E ninguém percebeu. Colocaram em blogs, escreveram cartas públicas, publicaram em redes sociais. E mesmo com esses sinais, ninguém foi capaz de perceber, encaminhar para um atendimento, porque essa sua pergunta ela é muito importante, porque eu vejo o quanto esses casos extremos chamam a atenção das pessoas. E promove até uma ampla reflexão e debate, né? Mas será que esse debate está sendo para o caminho correto? Sim, e acaba não sendo, porque as pessoas nos chamam para esclarecer esse tipo de assunto, e quem nos ouve quer uma garantia assim, que isso não vai acontecer dentro da sua casa, isso não vai acontecer na escola do seu filho. Isso só não vai acontecer se essas crianças forem percebidas, se elas forem vistas, né? E quando tiverem problemas, que isso seja cuidado. É importante salientar que a nossa cultura, a cultura do brasileiro, é uma cultura de curto prazo. Então, a gente quando vai ampliar uma casa, a gente constrói um cômodo a mais. A gente não planeja ela desde o começo para crescer conforme a nossa família cresça. A gente quando vai comprar alguma coisa, não pensa nas consequências a longo prazo, para o peso daquela parcela, para o nosso orçamento e para os imprevistos que a gente pode enfrentar. Da mesma forma para lidar com a nossa saúde, né? A gente não pensa em prevenir os problemas. A gente sempre pensa a curto prazo. Agora eu não vou procurar um tratamento, eu não vou procurar uma ajuda porque eu tenho que comprar tal coisa. A gente tem que passar a pensar numa cultura de prevenção.
da gente cuidar antes de virar um grande problema, né? E procurar ajuda, levar uma criança que está com dificuldades para um atendimento antes daquilo virar um grande problema. Augusto, dentro dessa questão desse grande problema, esse isolamento do convívio social da criança em detrimento dos games e da internet já é um sinal amarelo aí de advertência para os pais, de que alguma coisa tem que ser feita? É preciso olhar, já que todo mundo tem pouco tempo, já que sobra muito pouco tempo para o convívio familiar, que o tempo que existe seja um tempo de qualidade. Que as relações familiares sejam mais reforçadoras, que haja mais troca, compartilhamento de coisas, e que seja olhar para essas atividades que são excessivas, seja um alerta para você contrabalancear, propor mais atividades de relacionamento, de interação, e que isso vai evitar que o jogo se torne um problema. Augusto, existem jogos, né, que promovem essa integração familiar, né, tanto na internet como de videogame, como também os jogos de tabuleiro, jogos que despertam raciocínio. Quer dizer, é só saber aproveitar e usar uma estratégia aí de convívio familiar que seja mais vantajoso para o próprio ambiente da família, né? Que as crianças saiam do computador, do videogame, os pais também usem esse pouco tempo que tem de uma forma mais positiva, né? E joguem e brinquem com as crianças. Acho que falta esse despertar, esse brincar mais com as crianças, né? No ambiente familiar. Sim, falta essa interação. É interessante essa colocação que você fez, porque no meu consultório, quando eu recebo às vezes as crianças, elas têm os jogos mais interessantes, mais caros. A hora que eu apresento um tabuleiro, um jogo de ludo, um jogo de dominó, uma peteca, uma coisa mais simples, eles acham aquilo fabuloso, porque isso está faltando nos seus ambientes, né? Então, a gente precisa resgatar essas velhas brincadeiras. A gente tem que saber usar o bom de cada coisa, né? Não só da tecnologia, mas do mais simples também. Augusto, vamos chegar num ponto que é bem delicado para os pais, né? Como dosar esse tempo de acesso à internet e de uso do videogame sem causar conflitos, brigas, desavenças, portas batendo em casa? De que forma que os pais podem tornar esse cerceamento, né? Esse controle sem causar mais conflitos dentro de casa? Como eu falei, não partindo para a implicância, mostrando para a criança o quanto aquilo é um excesso e quais as consequências desse excesso. Então, a conscientização, o diálogo aí é muito importante. Oferecer alternativas, porque a criança ela deixa o videogame se ela tiver algo para fazer no lugar, né? Então, oferecer outras possibilidades, se dispor a fazer alguma coisa com ela, e isso vai ficar muito mais fácil. Se torna um conflito quando a criança acha que a necessidade dela não é vista, a importância daquela atividade para ela não está sendo considerada numa decisão. Aí parte para a agressividade e vira um conflito. E criar rotina de esportes, aulas, brincadeira com os amigos, essa rotina, agora na época de férias, essa rotina de lazer e integração também é importante ser criada. Muito bem lembrado, Fábio. Um dos prejuízos do videogame e do computador, é o quanto ele contribui para o sedentarismo. Hoje a gente tem aqueles videogames que são videogames em que você faz movimentos que seriam considerados aí atividades físicas, né? Que promovem já mais interação, mas não podem ser considerados também o equivalente a exercícios físicos. Porque são atividades físicas como você varrer, como você correr, mas não são exercícios físicos que são repetitivos, que trabalham todos os grupos musculares. Mesmo aquele videogame que se movimenta, ele acaba sendo muito restrito. E se passar muitas horas jogando, pode dar até o que hoje se chama de DORT, né? Que antigamente era o LER, lesões por esforços repetitivos. Por esforço repetitivo, porque você
joga tênis, você dá sempre aquele movimento de raquetada, o boliche, né? Aquele mesmo movimento. Então, não é uma atividade física. Então, tem que dosar, né? A sua pergunta foi como equilibrar. Ter sim o tempo do videogame como uma recompensa por ter cumprido as suas obrigações, mas abrir espaço para atividade física é muito importante, porque uma criança obesa será um adulto obeso e vai ter muitos prejuízos. Augusto, e é bom observar também e destacar para os pais que estão nos assistindo que todos os games têm indicação, né, por idade. Então tem que observar isso também, né? Não adianta você comprar um game com uma idade avançada, além da idade do seu filho, só porque ele quer e tem desejo. Essa indicação já serve para isso, né? Para limitar o acesso de games violentos para crianças que não têm aquela idade preparada para absorver esse conteúdo. Isso, todos têm a classificação indicativa, deve ser observado. O pai deve olhar a criança jogando, né? Porque a hora que está olhando ali, às vezes vê alguma coisa inadequada, então pode corrigir mesmo que ainda já tem exposto a criança a essa situação. E observar sempre é muito importante, né? Educar e acompanhar. Augusto, existe a possibilidade dessas crianças e jovens que ficam muito tempo conectados na internet, em redes sociais, mensagens instantâneas, criar um mundo paralelo? Elas viverem num mundo paralelo e esquecerem da realidade? Quer dizer, ela entra na internet, ela cria um personagem, aquele personagem não é a imagem dela real. Isso acontece, pode acontecer, isso é prejudicial? Tem um aspecto que as redes sociais, elas acabam sendo uma maneira da gente expor aquilo que os outros querem ver. Que os telespectadores entendam que não é num sentido de que a pessoa vai desenvolver múltiplas personalidades, não nesse sentido. O perigoso mesmo é quando na minha vida, à minha volta, eu não sou visto, eu não tenho relacionamentos positivos, e aí eu vou me isolar desse mundo desagradável através do computador ou do videogame. E aí eu vou ficar envolvido com isso de uma forma que vai me trazer prejuízos. É aí que está o problema. É aí que está o problema. Augusto, com tudo isso a gente pode concluir que essas novas tecnologias, videogame, internet, a interação que essas mídias proporcionam, elas não são negativas. O que a gente precisa é saber utilizá-las de forma racional. Até dividindo uma coisa com você e com os seus telespectadores, o meu mestrado eu fiz com videogame. Eu fui entender como que seria o convencimento de crianças a mudar de modalidades esportivas no Nintendo Wii, como que se dava esse convencimento, né? Então, se o videogame pode ser usado para fazer ciência, eu já usei no meu consultório com alguns casos para trabalhar algumas crianças, ele pode servir para o crescimento, para o desenvolvimento, para o positivo, né? Então, não é o videogame que é o vilão, é como ele é utilizado, né? A função que ele tem nas famílias e na vida das pessoas. Ou seja, vamos usá-los de forma racional. De forma saudável e com responsabilidade. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com o psicólogo Augusto Amato. Augusto, muito obrigado pela presença, pelas informações aqui no programa Educação e Cidadania. Eu que agradeço a participação e gostaria de deixar aqui o endereço do meu blog, que é um blog de crônicas em que eu falo sobre os relacionamentos familiares, que é blog.augustoamato.com.br. Faço convite que visitem. Obrigado, Augusto. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um Momento de Reflexão. É sempre um prazer para nós estarmos aqui para juntos ouvirmos aquilo que a Palavra de Deus tem a nos revelar. Nós estamos tratando nesses últimos programas a respeito de algumas características que são encontradas nas famílias dos alunos que adquirem
sucesso na sua carreira acadêmica. Já falamos de 3 características. A primeira característica é que a família vê a escola como uma aliada no processo educacional de seus filhos. A segunda característica é que a família é sempre favorável às decisões que a escola toma em relação à educação de seus filhos. A terceira característica é que a família não tem pena nem sofre quando seus filhos recebem tarefas para o fortalecimento daquilo que eles aprenderam em sala de aula. A quarta característica é que a família supervisiona o trabalho de seus filhos sem se envolver com a realização deles. Ela sabe que a responsabilidade é sempre do estudante. A quinta característica é que a família consegue observar e fazer a medida correta, tanto dos resultados positivos quanto dos resultados negativos. Ela sabe definir aquilo que representa o esforço de seus filhos e aquilo que representa a falta de responsabilidade dele no estudo e também na realização das tarefas. E por último lugar, nós falamos que as famílias, elas sempre incentivam o estudo de seus filhos através de palavras e gestos de reconhecimento e de afeto. Nós iremos hoje falar sobre 4 características, encerrando assim as características das famílias que ajudam aos filhos a encontrarem o sucesso na carreira acadêmica. Em sétimo lugar, essa família, ela ajuda os seus filhos a superarem as dificuldades que eles encontram na sua carreira acadêmica. É certo que toda criança, todo jovem, em algum momento ele vai ter dificuldades em algumas matérias ou em algumas áreas dessas matérias. Bom, a família que oferece sucesso aos seus filhos, ela dá toda a condição necessária para que ele supere, não fuja dessa matéria, mas que ele supere as necessidades que ali se fazem. Em 8º lugar, essa família incentiva a presença e a participação de seus filhos em todas as atividades da escola. Ela não fica maquiando, muitas vezes até incentivando ou proporcionando a falta, a ausência de seus filhos nas tarefas, nas programações da escola. Infelizmente, nós temos muitas famílias que até mesmo forjam alguns documentos para tirar os seus filhos, por exemplo, da educação física, que é tão necessária, que é tão importante, que é salutar para o desenvolvimento psicomotor da criança. Você precisa saber até onde a criança ela não gosta de fazer exercício e até onde ela não pode fazer. Você precisa incentivar. Aliás, nós temos observado que na terceira idade, hoje principalmente, eles estão percebendo que o movimento do corpo é extremamente importante para a vida saudável do indivíduo. Em 9º lugar, essa família, ela não somente conhece, mas ela faz com que o aluno se adapte ao regimento da escola, às leis que a escola adota para o bom funcionamento de seus alunos. E, em último lugar, essa família, ela não pressiona a escola para tomar decisões que vão apenas ao encontro das necessidades de seus filhos, mas ela faz com que a escola seja não somente responsável por um aluno,
mas por todo o grupo. Ela sabe, ela entende que a responsabilidade da escola está em formar todas as pessoas com as suas necessidades, com as suas carências, com as suas possibilidades, até que essas consigam adquirir o conhecimento. Conhecimento esse que não deve versar apenas na carreira acadêmica, mas sim no desenvolvimento humano como um todo. Na verdade, essas características vão ajudar o seu filho a ter um sucesso na sua carreira acadêmica. E a Escola da Fundação, ela tem procurado, em todos os seus mais de 20 anos de experiência, oferecer a oportunidade para que a família participe do processo. Aliás, nós entendemos que o processo educativo se faz com 3 bases. A primeira base, sem sombra de dúvida nenhuma, é a capacitação dos profissionais, de todos os indivíduos envolvidos no processo escolar. Segunda base é a família. A família precisa participar desse processo, sobretudo no tempo em que o aluno não estiver dentro da escola. E em terceiro lugar, o próprio aluno. Ele precisa se envolver, ele precisa saber que tanto a escola quanto a família estão preocupados em oferecer a ele a possibilidade de crescimento. Pense em cada uma dessas características e faça com que o seu filho tenha toda a possibilidade de ter ao seu redor todas essas características para o seu desenvolvimento escolar. Que Deus muito lhe abençoe e até o próximo programa. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Lembre-se, você pode participar do nosso programa e ainda acompanhar as entrevistas na íntegra pela internet, através do site www.funvic.org.br. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.